Fala galera, uma boa noite, que alegria estar aqui com vocês de novo no nosso canal Diário da Física, tudo bem? Bem, hoje a gente vai trazer uma questão que é a continuação do assunto dos vetores, na verdade, a distinção entre um vetor posição e o vetor deslocamento. Qual é a diferença? Quer dizer, tem diferença entre posição e deslocamento? Uma coisa é a posição de um ponto, não é? Num sistema. Outra coisa é o percurso que esse ponto faz da posição inicial até a posição final. E uma terceira coisa diferente é o deslocamento que o ponto vai fazer ao longo do ponto inicial até o ponto final. A diferença entre as duas coisas? Pois bem, galera, a questão de hoje é bem interessante, porque ela traz três possibilidades diferentes para nós analisarmos, não é? Reparem, na primeira figura, eu gostaria de mostrar para vocês essa ilustração que é de uma mosca pousada numa folha de papel. Em volta dessa mosca, nós podemos traçar um sistema de referência com o eixo Y e o outro com o eixo X. Muito interessante ver que podemos também trazer um vetor posição que localiza a mosquinha na folha. Reparem como é a característica desse vetor posição. Olha como ele aponta, é como se ele estivesse apontando com um lápis para a cara da mosca, é exatamente a posição em que ela está na folha. Esse é o vetor posição. Um vetor posição, pessoal, tipicamente ele tem duas componentes, uma orientada ao longo do eixo Y e a outra orientada ao longo do eixo X. A componente paralela ao Y é classificada com Y, né? E a componente paralela ao X é classificada como componente X. Esse é o nosso vetor posição, portanto. Um vetor posição, ele apenas localiza, informa para o leitor qual é a posição daquele ponto. É diferente, por exemplo, do percurso que um ponto pode realizar entre dois vetores de posição diferentes, um inicial e o outro é final, certo? Entre esses dois vetores de posição, o objeto pode se deslocar. Então ele vai andar do vetor inicial até o vetor final. A diferença entre um e outro, em ordem, primeiro vetor final menos o vetor inicial, é o deslocamento que esse objeto vai ter entre as duas posições, perfeito? Então ele vai transitar, ele vai andar de um vetor inicial para um vetor final e vai descrever o que? Um deslocamento entre eles. Esse deslocamento, ele é típico, galera, da maioria dos cursos de cinemática e de dinâmica, porque ele vai aparecer muito pra gente ainda. Ao longo desse próprio curso, desse canal, veremos muito a questão do vetor deslocamento, né? Mas hoje, por enquanto, queria falar para vocês de um terceiro aspecto ainda, que é o percurso de um móvel. É diferente do vetor deslocamento. Por quê? Porque um percurso ele pode ser em zigue-zague, ele pode ser em círculo, ele pode ser em quadradinhos, ele pode ser de diferentes formas e maneiras. Um percurso, portanto, ele vai geralmente, na maioria das vezes, ele vai ser maior do que o próprio deslocamento. Lembra que a gente falou agora há pouco, que o deslocamento é a diferença da posição final para a posição inicial do objeto? Pois bem, o percurso, ele tende a ser maior ainda do que o deslocamento, porque o percurso ele pode ter qualquer
jeito, ele não necessariamente é uma linha reta. Ele pode ser curva, zigue-zague, senoide, quadradinho, círculo, em balão, em qualquer forma que você queira descrever. Um percurso, então, ele é um conceito diferente de deslocamento. Um percurso ele pode ser grande, muito grande, mas na verdade, o deslocamento ele vai ser sempre o mesmo, galera. É a medida da posição final menos a posição inicial em que o objeto está. Quando a gente faz essa conta de diferença entre a posição final e a posição inicial, a gente obtém o deslocamento do objeto. Portanto, o objetivo de hoje foi trazer a diferença entre esses três conceitos. Tem diferença? Sim. O vetor posição, ele informa a localização de um ponto através das coordenadas x e y. O percurso é qualquer percurso mesmo que exista, entre a posição inicial e a posição final. E o deslocamento é a diferença certa da posição final menos a posição inicial. Na figura da casa, do prédio e do trabalho, galera, é excelente, porque nós podemos observar as três coisas aqui. O prédio, ele tem um vetor posição associado a ele, assim como a casa. A casa da pessoa também tem um vetor posição, mas esses vetores posição, só lembrando, eles estão definidos com base num determinado sistema de referência. Muito importante lembrar este fator. Agora, o percurso, veja essa linha toda torta que tem entre o prédio e a casa. Esse é o percurso que o trabalhador fez para ir do prédio dele até a casa dele. Veja que o percurso é qualquer coisa, não é? Pode ser qualquer tipo de percurso mesmo. Agora, qual é o deslocamento real, verdadeiro, que essa pessoa fez do prédio, do trabalho até a casa dela? É exatamente a diferença da posição da casa dela para a posição do prédio. A diferença entre esses números, calculem aí vocês, vejam quanto é que dá, é o deslocamento realizado pela pessoa. Muito legal essa figura, então, que eu trouxe aqui para vocês. Hoje, galera, vamos ficando por aqui. Olha, estou gostando bastante do retorno, né? Como as pessoas estão recebendo esse canal nas redes sociais. Por favor, continuem assim, galera, incentivando, ajudando a fazer o canal crescer. Se inscrevam aqui embaixo, certo? Cliquem no botão gostei aqui embaixo no YouTube também. Aumente o número de visualizações, compartilhem, divulguem, por favor. Nós vamos levar esse trabalho muito a sério. Tem muita coisa legal, muitos vídeos ainda pela frente. Enfim, divulguem, comentem, compartilhem da melhor forma que vocês quiserem, tá? Muito obrigado por esse vídeo de hoje. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado, valeu e até mais, galera!